Hello, people! Estamos aqui em mais um episódio do Ialabacast, onde teremos mais uma convidada, hoje super especial. A nossa convidada aqui, nós vamos concluir esse mês de episódios especial que foram sobre a gente debater e trazer bastante sobre a diversidade, falando um pouco sobre a consciência negra. Mas antes de eu apresentar minha convidada, não esqueça de ir lá no canal, se inscreve, curte, comenta, compartilha, manda para aquele seu amigo que faz sentido, aquele outro profissional que trabalha com você. E lá no Spotify, você clica em seguir e deixa suas estrelinhas para eu saber que você está gostando do episódio e que está fazendo sentido para você, tá bom? Então agora eu vou apresentar para vocês a minha convidada de hoje, que é a Malu Maragia, advogada, especialista em enfrentamento à violência contra a mulher, founder da Todas Livres Group, bacharel em Direito e Ciências Contábeis, pós-graduada em Direito Público e pós-graduanda em Empreendedorismo Social e Negócios de Impacto e Inovação e Empreendedorismo pela USP. Ô, mulher, vocês têm noção do que a gente vai conseguir debater e falar com essa mulher aqui? Malu, obrigada por você estar aqui com a gente e seja muito bem-vinda no nosso canal. Obrigada pelo convite, Alaba. Para mim é uma oportunidade muito importante conversar com você. Ai, obrigado, estou muito feliz e já quero aqui, diante de toda essa questão curricular, já vi que a gente tem aqui uma similaridade, que somos formadas em Direito, então a gente já tem essa identificação, e eu queria que a gente começasse realmente apresentando quem é a Malu. A Malu aí que navegou pelos mundos contábeis e pelo universo do direito, e que hoje faz um trabalho que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, né, para deixar o pessoal na expectativa aí sobre o assunto, mas o primeiro... Você cursou ambas as faculdades paralelamente, começou pelo direito, começou pelas ciências contábeis. Como é que foi um pouco dessa construção? E fala pra galera que Malu, né, lá de Salvador, cresceu, né? Eu acho que o sotaque vai dar pra perceber um pouquinho. Então fala pra gente como é que foi essa sua construção aí. Então, eu sou Malu Marija, baiana, tenho 46 anos, estudei técnico em contabilidade, sou filha de dois contadores, então, muito nova, eu queria fazer comunicação, aí minha mãe falou assim, não, você vai fazer contábeis. Depois você resolve o que você quer fazer. Meu pai era professor universitário e tinha escritório de contabilidade, minha mãe tinha escritório de contabilidade. Então, Uhum. eu fui para a área da contabilidade. No começo, meio amarradinha, mas depois eu entendi que era o que eu gostava mesmo. Então, eu estudei Ciências Contábeis na Fundação Visconde de Cairu, que é uma faculdade em Salvador. Na época, era a única faculdade exclusiva de Ciências Contábeis. E o diretor era um homem negro. Que E massa. mais da metade do corpo de professores eram pessoas negras também. Então, Uau. era assim, o ambiente perfeito para a Sim. negritude. Em 2002, isso, 20 anos atrás. Estamos falando de coisas de há décadas, né? Duas Que hoje ainda décadas. é raro a gente ver. Imagina o que era isso há 20 Exatamente. anos. O professor Walter Crispim fez toda a diferença no ensino de ciências contábeis. Eu formei Na verdade, eu formei em 2002, isso era em 96, formei em 2002, e 10 anos depois eu formei em Direito. Eu tive escritório de contabilidade, empreendi minha vida toda, então eu tenho a bagagem, além de contadora, advogada, empresária, eu sou empreendedora nata. Fiz de tudo no empreendedorismo na adolescência, vim de cosméticos, então, eu sempre me vi nesse ambiente do empreendedorismo. Eu não tive desejo de ir para o mundo corporativo, Uhum. para os concursos públicos, não, nunca foi a minha praia. Mas na contabilidade, eu descobri que eu estava na contabilidade por um propósito maior do que as empresas, que eu sempre falo, por trás de todo CNPJ existe um CPF. Então, Uhum. meu foco sempre foi nas pessoas, nos empresários. E aí, em 2012, formei em Direito. Na verdade, eu comecei em 2006. Eu falei, eu vou fazer Direito, eu não sei ainda muito bem o que eu vou fazer com Uhum. isso, mas eu vou fazer. Qual vai ser a utilidade dele, mas vou cursar. Eu vou cursar, não estou fazendo nada. Aí, antes de ir para o escritório de contabilidade, eu ia para a faculdade, comecei estudando de manhã, formei e guardei o diploma. 2016, por várias questões pessoais também, eu comecei a estudar para OAB e em 2017 me tornei advogada. Passei no Uau, exame da ordem e aí comecei a advogar. legal.
E passou de primeiro? Não. Eu precisava fazer essa pergunta porque, gente, isso é uma dor. É. Pessoas que podem estar nos acompanhando, estar nos ouvindo, que fez direito, sabe o que é você estar quase chegando nos últimos Gente, períodos e quando você tem que fazer o abençoado exame da ordem. Gente, que coisa. Eu perguntei porque eu passei na terceira vez. Sim. Eu passei, reprovei uma vez no primeiro, na fase objetiva. Sim. Depois eu reprovei na segunda fase, porque é ruim, porque você tem que fazer tudo de novo, tá, gente? Você faz a prova objetiva, você passa, você tem a segunda fase. Se você reprova na segunda, você tem que fazer tudo de novo, tá? Você não consegue fazer só a segunda fase, não. E aí, depois, quando eu fiz pela terceira, que eu estava certíssima que eu tinha passado, o exame foi anulado. Sério? Porque como ele é unificado, Sim. né? Aí tiveram O problemas Dome de... Bomba. Não, esse foi... Eu fiz em 2009. Que eu fiz o meu exame da ordem. Foi o último que foi pela CESP. Depois passou pela FGV. O meu exame ainda foi o último pela CESP. E aí foi em Campo Grande, se eu não me engano, lá em Mato Grosso do Sul, em uma outra cidade, que teve negócio de fraude, então a prova foi cancelada. Aí eu falei assim, caramba, se não bastasse, né, a gente passar pela aprovação de fazer 2 exames, quando você acha que foi, você ainda acaba sendo anulado e tem que fazer de novo. E como é que você, porque hoje eu encaro, depois eu quero ouvir você para depois complementar. Como é que você encarou esse desafio de ser se colocado à prova, né, levando para esse contexto hoje, que você olhando para trás como aprendizado? Como é que você olha esse desafio de você ter que realmente se colocar à prova para ter essa validação do quão bom ou eficiente, né, você realmente é para poder prestar o serviço? Como é que você olha para trás hoje e enxerga isso? E para mim, tem 2 caminhos. Primeiro, eu sempre digo assim, passar na OAB não é bicho de 7 cabeças a prova, mas emocionalmente você precisa estar bem. Então, eu acho que a prova da OAB é muito mais o que você sabe sobre você, como você está equilibrada emocionalmente, porque as pessoas vão bem na faculdade, chega na hora da prova da OAB, parece que dá uma amarelada. E assim, como eu estudava de manhã, a minha turma tinha uma galera jovem. Eles fizeram a prova no 9º período, que já podia. Sim, sim. Não, eu falei, eu nem vou fazer isso. Quando eu fui fazer, eu já tinha 4 anos de formado, então eu tive que recomeçar. E ali é exatamente o que você falou, você tem que provar que você é boa. E aí, minha irmã, a cabeça, o emocional. E você, aí eu tinha uma colega que falou assim: você é contadora, faça empresarial. Fiz empresarial, velho, foi a pior escolha que eu fiz na vida. Toma ali porrada. Tomei porrada. Aí mudou o exame. Quem passava na primeira fase podia fazer a segunda fase e se perdesse fazia só a refrescagem. Então eu sempre passava na primeira fase, mas eu não sabia fazer uma petição. Nunca tinha estagiado. Então, é um processo Sim. que eu acho muito interessante quando a gente olha para o humano, voltando para o Sim. humano. Primeiro, a necessidade que nós temos de estagiar. Eu sempre falo isso. Todo mundo que está fazendo faculdade, eu digo, gente, vai estagiar. Porque eu fui uma contadora brilhante, porque eu estagiei no escritório de contabilidade full time. É a prática. Né? Eu tinha meus pais. E todos os meus colegas que passaram na prova da OAB de primeira, eles tinham estágio. Então, é importante também a gente falar do estágio. E aí, se colocar a prova, é muito mais isso. Eu entendo que a prova da OAB, diferente das provas de concurso, que o concurso também é um pouco do emocional, mas a prova da OAB é muito mais como você está do que o quanto você sabe. Aí, depois que você passa, você vira mentora de prova da OAB, né? Quando você vê aquelas pessoas, eu já perdi 6 vezes, eu vou desistir, não desista. Não. E eu sou aquela pessoa, tente mais um pouquinho. E aí a galera, quando insiste, passa. Sim. Porque tem uma hora que eu acho que até a mente diz assim, eu estou cansada de sofrer, vou passar nessa prova e você... E vai, né? E vai. Isso é bem curioso. Esse ponto do estágio, realmente, eu acredito que é como a gente vê para tudo, na verdade, né? A prática. A gente precisa praticar. Sim. Eu, felizmente, na época da faculdade, a gente tinha o estágio monitorado dentro da própria faculdade. Sim. Então, isso auxiliava a gente, porque a gente atendia partes. É como se fosse um escritório interno da faculdade.
Então, a gente atendia casos, né? Tipo assim, era aquela coisa beneficente, a gente atendia e dava entrada nos processos, fazia petição. Então, a gente tinha já os nossos clientes O ali, né? NPJ. Era o NPJ, exatamente. Então, a gente acompanhava em audiência, ou então fazia os estágios dentro do fórum. Então, essa prática realmente ela é muito importante. E eu também fiz depois de um tempo, porque como eu não tinha o objetivo de fazer a prova, eu falei, não vou fazer porque não quero advogar mesmo, então a faculdade é para eu poder ter outro objetivo, não preciso fazer a prova da ordem, né? É indiferente. Só que Sim. depois eu fiquei com aquilo na minha cabeça. E como meu pai foi o maior incentivador para eu fazer a faculdade de Direito, eu peguei e falei assim, poxa, eu acho que é muito válido eu poder também dar esse sabor para ele, sabe? Eu acho que eu tinha muito essa relação, eu acho que muito assim, relação pai e filha é um pouco diferente. Eu vejo muito essa questão dessa diferenciação. Eu falei, cara, eu preciso devolver isso para ele, sabe? E aí foi quando eu botei na minha cabeça, foi um ano depois que eu já tinha me formado que eu comecei. Aí tomei essas 2 porradas, e aí eu me lembro que foram assim, ficava péssima, muito péssima. Eu me Sim. sentia assim, o ser humano mais burro da face da terra. E eu Sim. falava pro meu pai que ele tinha jogado dinheiro fora, investindo em mim, porque eu não tinha condições de passar na prova, que não sei, tipo assim, aquilo realmente se você não consegue ter o emocional, você pode se acabar É. ali. E aí eu me lembro que ele pegou e ele falou pra mim, me lembro disso foi na prévia de eu passar na última vez. E aí ele falou pra mim, falou assim, minha filha, mas não tem, você não pode fazer outra prova? Ele falou assim, então, vai e vai fazer. Aí eu me lembro que eu fui, fiz e tal, passei. Foi um dos dias mais felizes da minha vida, porque eu acredito que foi mais na questão de resgatar essa questão de É. autoconfiança. Então, hoje, olhando para trás, eu vejo que para mim foi um grande resgate de autoconfiança. Sim. De eu ver que era algo que dependia só de mim, que onde eu me entregasse, eu me debruçasse, o Isso. resultado ia É. acontecer. É. E aí eu me lembro muito que o meu pai, na época, ele trabalhava, ele era polícia rodoviário federal, né? Ele estava de serviço num plantão. E aí eu liguei para ele falando, pai, passei aquela felicidade toda. Aí ele saiu do serviço, foi em casa só para me dar um abraço. E depois ali foi quando ele teve alguns problemas de saúde. E quando estava para ser perto da cerimônia de recepção, ele faleceu 10 dias antes. Então, assim, é uma coisa que ficou muito marcado para mim por Sim. conta de tudo que a gente viu. Ele vivenciou a conquista, mas não o ato de recebê-la. Sim. Mas hoje eu entendo, e eu acredito que talvez os pais da gente também colocam com esse enfoque, e eu queria que talvez você colocasse um pouco por essa construção que você teve, e até por ter trabalhado junto com seus pais, que hoje olhando para trás, eu vejo que assim, o objetivo dele não era apenas que eu tivesse uma carteira da ordem. De falar, não, mas eu sou advogado, eu tenho uma carteira da ordem. Eu vejo que por trás daquilo era mais a intenção de mostrar, se você se debruçar, se é algo que você realmente quiser, se você estudar, Sim. você vai conquistar. É isso que eu quero que você aprenda. Eu vejo hoje que a mensagem por trás disso que ele queria era que eu acreditasse Sim. em mim e que eu visse que eu tinha condições. Você passou por situações, você teve essas percepções e isso é uma validade ou algo que te ensejou para encarar muitas outras coisas na vida? Total. Só concluindo sobre a prova da OAB, é exatamente isso. É um teste de autocapacidade. Depois, a minha festa, eu me reuni com meus irmãos, minha mãe tinha falecido no ano anterior, parecia que eu tinha passado em um concurso para ter salário de 100 mil reais, a festa que nós fizemos, porque eu passei na OAB. Aham. Eu, meu irmão e minha irmã, foi uma farra, assim, é isso. Quando você vê seu nome, você diz assim, eu sou capaz. E, na verdade, Alabá, tem alguns exercícios que eu sempre me remeto àquele momento. E ao momento também da minha formatura de ciências contábeis, porque a gente precisa ter essa consciência da nossa capacidade. Quando a gente duvida da nossa capacidade, nossos monstros moram muito dentro de nós, né? Então, passar na prova da OAB dá uma coragem a você. Você diz assim, rapaz, quem passou na OAB passa em qualquer coisa. E eu tenho amigos que estudam para concurso e são muito bons e eu sempre lembro isso a eles, quem eles são. Uhum. Porque quando a gente reconhece, a gente se reconecta com a nossa capacidade, eu acho que as coisas ficam mais fáceis. Então, a prova da OAB é muito isso, é um teste de autocapacidade e consciência sobre isso. Sim. E quando você perguntou se eu tive isso com os meus pais, a minha mãe, ela sabia o que ela queria para a gente, assim. Ela era uma mãe muito amorosa, mas muito autoritária, Sim. quando falava assim, você precisa ser melhor, você precisa, eu não vou estar aqui a vida toda. Ela falava isso, ela A todo sabia, né? instante. E, Aham. na verdade, ninguém vai estar a vida Sim, toda. sim. E ela dizia isso, faça por você, porque tudo na vida só nós podemos fazer por nós, né? Então, minha mãe, ela criou a gente numa consciência de que
a gente precisava colher os frutos da plantação que nós fizéssemos e sempre foi apoio. Minha mãe nunca foi aquela mãe de deixa a gente fazer o que quiser, ela sempre estava ali justificando, incentivando. Isso é muito importante, eu Sim. acho que até para a nossa formação. Eu acho que isso dá Te dá uma base ali, uma uma segurança. segurança. Te dá Essa é uma a palavra que eu segurança. estava procurando. Essa segurança. Então, essa segurança do meu afeto materno me deu coragem para tantas outras coisas que eu busco na minha vida, inclusive para estar morando em São Paulo hoje. Uhum. Quando eu tenho dúvida do que eu preciso fazer, eu olho para as coisas que eu já fiz. Sim, sim, para resgatar essa questão da Da autoconfiança, né? Para você autoconfiança. sentir segurança. E a gente falando, a gente falou bastante agora sobre essa questão da área da vida contábil, né? E da vida na parte do direito ali. Em que momento, né? E você sempre empreendeu, como você falou, né? Então, ou seja, já antes você empreendeu depois com o escritório, trabalhando no escritório de advocacia, mas de onde migrou a Malu, que lidava com este contexto, para ser a Malu, que lida com essa questão hoje de violência, de cuidado, né? Com essa questão da mulher. Como foi? Que ponte? Teve algum fato? Ou foi pelo contexto? Foi pela observação? Fala para mim um pouco dessa migração diária. Tem algumas teorias. Sempre foi, eu sempre tive um olhar. Minha mãe criou 3 filhos sem meu pai. Então, ela foi uma mulher que ela dava limites. Ela sempre falava assim: isso aqui é o meu limite. Não Uhum. aceite isso. Então, essas coisas eu acho que vão sendo plantadas na gente, né? Sim. Como eu já falei, na contabilidade, eu fui muito feliz na contabilidade. Então, eu sempre incentivo as pessoas. O contador é a pessoa mais importante da empresa. Eu falo isso todos os dias. Muitas pessoas não reconhecem o trabalho do contador, mas sem um bom contador, as empresas não vão. Uhum. Mas chegou um momento que fazer a mesma coisa, eu sou aquariana, signo de ar, e aí aquela rotina já não estava me atendendo. Não vai. Eu sempre soube que eu não ia trabalhar só pelo dinheiro, que eu tinha que ter prazer no que eu faço. Eu sou uma pessoa que eu gosto de ter prazer nas amizades, prazer no meu trabalho, prazer nas minhas atividades diárias, porque eu acredito que a gente vive muito mais pelo humano do que pela profissão. E aí eu falei, eu vou fazer direito para ter mais liberdade para poder pensar fora da caixa. Porque a profissão de contabilidade também deixa a gente muito engessado nas perspectivas que a Receita Federal espera da gente. Sim. É muito pouco consultivo e Uhum. muito operacional. Então, Sim. não era uma área que combinava comigo. Sim. Aí eu fui para o direito, mas sempre tive as pautas feministas e femininas muito presentes na minha vida. E aí eu fui trabalhar no programa Justiça pela Paz em Casa do Tribunal de Justiça da Bahia, apoiando mulheres vítimas de violência. Uhum. E eu comecei a perceber, Yalabá, que assim, nós não temos culpa da violência, e não temos culpa, não somos responsáveis e precisamos encontrar caminho para vencer isso. Sim. E precisa ser um caminho parceiro entre os homens, as mulheres e a sociedade como um todo. E aí eu ouvi aquelas mulheres e eu vi aqueles agressores, porque em uma audiência já não tem mais o cara que não praticou a violência, ali eram os piores, Sim. certo? Porque, na maioria dos casos, durante muito tempo, elas podiam tirar a queixa, né? E depois ela foi proibida. Sim. Aí eu falei assim, e como é que eu vou ajudar essas mulheres a não sofrer violência? Porque a nossa justiça é muito repressiva. E a gente não precisa chegar, porque assim, a vida da mulher já é muito difícil. A gente lida com o trabalho, com os filhos, com a expectativa sobre a nossa beleza, sobre o nosso corpo. E aí a gente ainda tem que lidar com todos os tipos de violência. Uhum. E depois eu aprendo. Não tem uma maneira da gente aprender antes, então eu saí dali com essa pergunta. E aí fui fazer a minha advocacia empresarial e consumerista. Todo lugar que eu chegava, uma mulher sentava e conversava comigo sobre uma violência psicológica, uma violência patrimonial, muito rara a violência física, mas sempre a violência psicológica e a violência patrimonial.
aquilo começou a me incomodar e eu falei assim, já sei, eu vou ganhar muito dinheiro na contabilidade e vou ajudar mulheres. Então, na minha contabilidade, eu imprimi o violentômetro. Eu trouxe um para você, depois eu vou deixar até para tirar foto. Ótimo, ótimo. Que um lado tem todos os sinais de violência e do outro os sinais de assédio. E aí eu imprimi com o símbolo da advocacia. Todo lugar que eu ia, que eu via um grupo de mulheres, eu comecei a distribuir entregar. isso. Aí depois eu descobri que eu poderia fazer disso um negócio. Aí eu falei, eu não quero mais fazer advocacia só pelo dinheiro. Uhum. Precisa ter, e eu aprendi, eu estudei sobre a função social das coisas, a função social da propriedade, dos negócios, na minha faculdade de Ciências Contábeis. Isso me marcou muito. Tudo tem que ter uma função social. Então, eu falei, qual é a função social do meu negócio? E aí nasceu a Todas Livres, que é uma empresa, uma startup, que tem o intuito de erradicar a violência contra as mulheres através da conscientização. Então, nós conscientizamos como ferramenta de prevenção e combate às violências. Vamos dar suporte também às mulheres que já são vítimas? Vamos. Mas a gente quer conscientizar os homens, as mulheres, os jovens, as mães que criam filhos homens e filhas mulheres, para a gente já formar uma outra geração, com outro olhar. Acabar com aquele olhar de que tá namorando, tá ótimo, quando casar ele muda. Uhum. Tudo isso Saber que que a não, por vezes não muda, até porque ninguém muda ninguém. Né? E assim, quando eles dizem assim, tá namorando, tá ótimo, quando casar muda, então a gente já sabe que a gente vai casar para ser infeliz. Uhum. Então, Tem a Todas isso. as Livres nasceu com esse olhar. Hoje nós temos atendemos o público B2B, que com os treinamentos, as palestras, a consultoria, porque o ano passado o governo instituiu a Lei 14. Esse projeto existe há quanto tempo? Só para poder a Esse gente contextualizar. projeto existe desde 2020 Tá. como projeto, como um Aham. negócio, Sim. que vem sendo formatado. Tá. Então, no ano passado, eu montei um projeto que eu ia para as empresas para convencer os empresários a falar sobre isso nos ambientes corporativos, porque as mulheres passam muito tempo no trabalho. Sim. Todo mundo, né? E muitas passam por assédio dentro dos ambientes de trabalho e por Sim, vezes não sabem que alguma ação, né, algum ato, alguma atitude, uma palavra que acaba acontecendo ali que é um assédio. sim. E não sabe como reagir, até porque muitas das vezes a gente a gente congela, né? A gente não sabe como lidar, fala, e agora, o que que eu faço? Então, Sim. acredito que realmente é um ponto fundamental para poder ser levantado. E também passa pela parte de cumprir com o objetivo de equidade, né? Uhum. Saúde e equidade para as mulheres no ambiente corporativo. Sim. Então, a minha meta era, eu vou lá convencer os empresários que é importante falar sobre isso, ajuda as mulheres que sofrem violência em casa, elas vão ouvir isso no trabalho e talvez pedir ajuda e vai ajudar a melhorar o ambiente corporativo. Eis que o governo sanciona a Lei 14.457, que implementa o programa Mais Mulheres e obriga as empresas a falar sobre assédio sexual e outros tipos de violência. Então, isso veio a casar com o projeto. E eu sempre brinco, eu digo assim, gente, tinha um olheiro do governo aqui dentro, Aham. que eles pegaram o Viu meu projeto acontecendo. e fizeram uma... Opa, já tem uma coisa aqui acontecendo, vamos pegar essa ideia e vamos promover uma nova legislação para poder promover, para entregar uma solução de algo que a gente já sabia que Eles era um fizeram problema. isso. Eles fizeram isso, eu não sei como. Aham. Nunca se Nunca, sabe, né? não Nunca se é? sabe. Mas foi muito bacana, Yaba, porque agora, em vez da gente convencer a importância disso para as mulheres, a gente está mostrando que é importante para as empresas estar em dia com as obrigações. Passou a ser uma obrigação trabalhista, que inclusive as empresas que não se adequarem vão pagar multa, vão E sofrer existe multa. prazo para uma adequação hoje? Qual é o Existe prazo? prazo. O prazo foi esgotado. A lei foi sancionada em setembro de 2022. Então, até março de 2023, 180 dias, as empresas tinham que estar adequadas. As empresas não estão. Já estão sendo multadas? Não. Mas o que a gente pode fazer para que não seja? Regularizar. Sim. Então, eu estou levando as informações para as empresas
de que, apesar de elas estarem fora do prazo, elas precisam regularizar, porque quando começar a fiscalização, elas já estão ok. Uhum. É importante para as empresas e é importante para as mulheres. As mulheres que têm um ambiente de trabalho mais saudável, elas produzem mais. As Sim. mulheres que não sofrem violência doméstica em casa, elas produzem mais e melhor. Então, combater a violência contra as mulheres, não só no ambiente corporativo, no ambiente doméstico, no transporte público, é papel de todos nós enquanto sociedade, né? Uhum. E a Todas Livres nasceu com esse objetivo. É o meu propósito de vida, é o que eu quero fazer, é o que eu quero deixar para a sociedade, a nossa parcela de contribuição. Eu quero ser lembrada como uma pessoa que fez as pessoas refletirem sobre quais são os sinais de violência. Sim. Quando você fala assim, Malu, muita mulher sofre violência e não sofre assédio e não sabe. A gente sofre assédio a vida toda, né? Ser mulher é conviver cotidianamente, desde a nossa infância até o último suspiro Instante. nosso. Não, e até depois do suspiro, né? Como esses casos que a gente vê recentemente que vem sendo divulgados de violência que é Sim, praticado com a mulher, né? Morta no IML, de acontecer exatamente. essas barbaridades que hoje a gente vê. Então, assim, eu, eu sinceramente, como ser humano, eu me choco de É, pensar como, é, como que um ser consegue fazer uma coisa dessa, entendeu? De ver um corpo de uma mulher ali, morta, e assim pensar em poder se satisfazer sexualmente com uma, entendeu? Com um corpo que tá ali, que infelizmente, ou seja, que já teve a perda da vida dela, e se, sabe? É uma coisa que a indignação chega a ser tão grande que eu não sim, consigo ter essa percepção. Então, não consigo, na verdade, não ter uma palavra que consiga me definir, porque o sim. choque é muito brutal. Então a gente pensa realmente do quão é um sofrimento que se passa por todo momento, e ainda É, assim você ainda está é, suscetível a quando perder a sua vida, você é. ainda não ter essa tranquilidade, vamos dizer. Nossa sociedade não aprendeu a valorizar o corpo de uma mulher. A presença de um homem é respeitada em qualquer ambiente. O corpo de uma mulher, mesmo depois de morto, não é valorizado, né? Então é É por doido. isso que acontecem as coisas. Para eles é só mais um corpo. Eles ainda, infelizmente, as pessoas não conseguem olhar para a mulher como um ser que merece valor. O nosso corpo é objetificado, é como se a gente existisse para atender às expectativas e aos desejos masculinos e aos desrespeitos também. Uhum. Então, apesar das pessoas falarem, são causas feministas, são causas femininas. E Sim, respeitar as mulheres perpassa também pela criação de uma sociedade mais saudável e mais justa. sim. E nesse trabalho que você vem fazendo, né, nessa parte de conscientização, você já consegue ver alguma diferenciação? Não sei qual. Você tem alguma questão de idades, faixas etárias? Você consegue ver alguma diferenciação, por exemplo, com essa faixa etária, essa geração que está iniciando agora, com a já existente? Como é que é a percepção e essa valorização que essas gerações lidam com isso? Eu percebo muito mais autonomia. Valorização ainda não, Uhum. porque os meninos ainda os meninos são educados por nós mulheres. E infelizmente a gente ainda reproduz de que menino não pode lavar prato, Uhum. seu irmão homem não vai fazer você. Então, nós temos um trabalho muito grande a fazer, educar as famílias em casa, Sim, como a gente está educando esses rapazes, porque esses meninos de hoje serão os homens de amanhã. Então, se eles já entendem que eles têm mais, faltou a palavra agora, eles têm mais direitos do que nós, então eles já nascem com alguns benefícios, né? Eles podem ter duas namoradas e levar em casa. E, meu filho é muito macho, mas se uhum. uma menina tem dois namorados, ela Sei, já é piriguete. Então, sei. essas coisas começam na adolescência. O que é que eu percebo de diferença da geração atual para a nossa geração? Elas são mais livres, elas são mais autônomas. Eu acho que elas vão sofrer menos do que nós sofremos emocionalmente. Aquele Uhum. apego, Sim, eu acho que elas têm menos.
Só que isso não diminui a necessidade da gente educar esses homens para lidar com essa liberdade, essa autonomia. Uhum. Porque, Yalaba, se você for perceber, se a gente puder analisar, fazer uma análise dos números que justificam os casos de violência física e feminicídio, é quando a mulher diz não. Então, nós temos uma população que está crescendo mais autônoma, ou seja, elas vão dizer muito mais não do que nós dissemos. Sim. Óbvio, então elas vão sofrer mais violência, porque eles não estão preparados para ouvir não. Uhum. Mas você acredita que, por exemplo, esse andar da geração, né, olhando pelo lado feminino e essa parte masculina, você acredita que o masculino, essa evolução não está acontecendo? Eles não estão Está acontecendo evoluindo. só pelas mulheres. Eles não estão evoluindo. E eles não estão evoluindo, e aí eu chamo a responsabilidade de novo para nós. Como nós estamos criando os nossos filhos homens? O que é que a gente está dizendo? O que é que a gente vem reforçando para eles? Uhum. Que mulher é igual a biscoito, vai um e vem 18. Uhum. A mulher não pode, sabe? Então, a gente precisa reeducar, a gente precisa repensar. Sim. Porque olha a reflexão que eu faço. Eu tenho um filho homem. Na minha casa, meu filho pode levar 2 namoradas. Eu tenho um filho homem e uma filha mulher. Sim. Na minha casa, meu filho pode levar 2 namoradas. Uhum. A minha filha não pode, porque ela é mulher, ela não pode nem dormir na casa do namorado. É hipotético, eu não tenho filhos. Mas o meu marido não pode me trair. Então, eu estou educando na minha casa um menino que ele pode ter 2 namoradas, então ele Sim. trai 2 mulheres, e quando meu marido me trai, eu me ofendo. Então, eu estou reforçando um comportamento negativo para o meu filho e eu quero cobrar um comportamento positivo do meu marido. Então, quando eu digo que falar sobre violência doméstica, a gente precisa repensar os comportamentos que estão sendo reproduzidos dentro de casa, é isso. Porque esses comportamentos vão refletir na sociedade. Sim, sim. Não, total. E de que forma, e como você vê, né, já que é um trabalho que atinge, né, a família como um todo, é um trabalho que precisa ter essa conexão com a sociedade. Quando você começou a trazer, né, lá em 2020, quando foi início do projeto, e hoje existe, né, a startup, toda essa estruturação, quando você adentra, né, a sociedade ou aos grupos trazendo isso, qual que é a percepção? O que que você dá das pessoas ali? O que que você sente? Sendo homem, sendo mulher, sendo adolescente, o que que você consegue extrair ali? Aquela coisa que às vezes você não é falada, como eu costumo brincar, que não está no texto, mas está no contexto, que você consegue observar e absorver. Quando eu falo nas empresas, é muito interessante. A maioria dos homens, eles se chocam por entender que eles estão reproduzindo comportamentos que eles ainda não têm consciência de que são as violências. As microviolências, porque Uhum. nunca começa com um tapa na cara. E eu sempre Sim. digo, se fosse um tapa na cara, era ótimo, porque eu tomava o tapa na cara, acordava e saía dali. Não, começa com o desligar o telefone, o quebrar o prato, aquele silêncio punitivo, não fala com a mulher. Quando a gente conversa nas empresas que aquilo causa um dano emocional para as mulheres, eles falam, mas eu não sabia. Uhum. Então, existe uma parcela, o que é sempre bacana, o que eu sempre falo nas minhas palestras, nem todo homem é um abusador. A gente Uhum. precisa sair daquele lugar também de, foi homem abusador. Não é. Sim. Ah, mas todo homem é abusivo? Talvez a maioria tenha algum comportamento, um ou outro comportamento isolado abusivo, mas quando eu falo em conscientização o que você não sabe, você não pode melhorar. A partir do Uhum. momento que você toma conhecimento, o que é que você está disposto a fazer? Então, nas empresas eu percebo que eles dizem, poxa, Malu, eu não sabia que fazer isso não era legal. Quer dizer, ele sabe que não é legal, mas ele não Uhum. sabe que causa a depressão. Sim. Porque as doenças emocionais têm causas. Ninguém acorda deprimido por nada, né? São as frustrações, os sofrimentos, as coisas que a gente não realiza. Olhando para o relacionamento, como é que isso se transforma em depressão? Uhum. Então, é quando a mulher é ignorada, é desrespeitada, é chamada de gorda, é chamada de feia, é quando o cara sai com a esposa e olha para uma outra mulher de uma forma mais Sim. incisiva.
Não que ele não possa olhar, quando ele estiver sozinho, ele pode olhar, gente. Nós temos Todo mundo olhos olha. para isso, Aham. né? Mas é o respeito. Então, Sim. quando o respeito vai se diluindo, vai causando tristeza e sofrimento. A gente precisa falar disso com a Uhum. linguagem amorosa e trazendo exemplos práticos, porque eu sempre falo, a Lei Maria da Penha é a terceira melhor lei do mundo para combater a violência contra as mulheres. Nós temos uma lei maravilhosa. Precisamos falar sobre essa lei. Sim. Precisamos falar que a violência física não é só o soco, é o beliscão, é o empurrar, é o puxar cabelo. Isso também é violência física. Não, Uhum. não são só as agressões, as lesões corporais graves. Uhum. Então, se a gente não comunica todos os dias, não fazemos campanhas de conscientização, Sim. não puxa cabelo, não empurra, não dê beliscão, brincadeira de bater, porque é um dia que o tapa é leve, mas o outro dia é mais forte, e aí vai se tornando uma rotina. É aquele marido que decide o que a mulher vai fazer com o salário dela, ou então ele é o provedor da casa e aí ele deixa de comprar coisas que são importantes, como absorvente, creme de cabelo. Isso é a violência patrimonial. Não sofre violência patrimonial só a mulher que ganha dinheiro. A Uhum. mulher que depende financeiramente também desse homem sofre violência patrimonial. Então, conscientizar é isso, trazer para os exemplos cotidianos. Sim. Ah, bem interessante esses pontos que você mencionou. E até esse trabalho dentro das empresas, né? Porque daí provavelmente é um trabalho mais contínuo, é um acompanhamento que vocês fazem ali. Se tem esse monitoramento, que eu sou uma pessoa muito conectada em dados, né? Eu sou muito ligada a dados, números, né? Uma pessoa que é ligada a KPIs ali. E aí você, nessa narrativa que você trouxe, o que que me veio aqui? Existe, né? Ou já houve algum acompanhamento, né? Algum resultado sobre a atuação, a performance, a entrega desse profissional dentro da empresa, né? Da mulher, enfim, por esse trabalho de conscientização que tenha transcorrido lá dentro e já tenha ocasionado uma questão de, tipo, a consciência, automaticamente, você muda o seu comportamento, a sua forma de agir, e isso vai afetar naturalmente o ambiente de trabalho, sua produtividade, enfim. É um pontinho que enseja todos os outros. As pessoas têm mania de pegar as coisas todas como se fossem soltas. E não, é uma conectividade. Então, de repente, nesse ponto aqui de atuação, ele já aconteceu de ter evidenciados esses resultados de melhora dos profissionais dentro do ambiente, que você já tenha sabido, ou pelo feedback do CEO, né, da pessoa da empresa, do RH, Em números, não. E eu saio daqui com uma ideia, viu, gente? viu? Percebi que a mulher dos dados. Eu brinco isso com todo E mundo, falo isso assim, é gente, uma eu sou maneira. baseada em números, pra mim tem que Convidar ter as número. empresas a isso, né? Exato. Vamos montar essa ação e vamos apurar esses resultados. Uhum. Então, esses dados eu não tenho. Mas essa semana eu estava lendo os dados do Fórum de Segurança. 76% das mulheres afirmam ter sofrido algum tipo de violência no ambiente corporativo. Eu achei que fosse um número menor. 76% é um número muito alto para o ambiente Sim, corporativo. sim. Não, com certeza. E ainda mais assim, se a gente pegar, né, depende, vai depender, obviamente, ali de uma proporção, mas 76%, pô, você pegar cada 10 mulheres, 7 sofreram assédio. Exatamente. Algum tipo de assédio. É bem E se a complicado. gente observa que a gente não está falando só do assédio moral, porque o assédio moral qualquer pessoa pode sofrer, né? Sim. Mas se a gente está falando de assédio, de violência psicológica, violência sexual no ambiente corporativo, as violências graves, o ambiente corporativo não é um ambiente propício para que haja um estupro, por exemplo. Uhum. Só que a gente precisa comunicar para aqueles rapazes que falar sobre sexo na frente da colega de trabalho é violência, porque constrange. Ela não Uhum. quer participar daquela conversa. Então, tem aquele cara que chega, essa noite eu fiz e aconteci, porque ele quer chamar atenção. Ou Sim. então, aquele olhar mais insistente para um decote. Aham. É falar de como violar nossa intimidade pode se Sim. transformar em uma violência no ambiente corporativo. Então, o que as empresas têm medo é, mas aqui não tem aqui não tem Uhum. Que não estupro, acontece aqui isso. ninguém. Mas não é só isso, gente. A gente precisa falar de microviolências. É para isso que a lei existe, é para Trazer despertar. esse despertar. E você com todo esse trabalho de construção, maluco, que você fez, né, até chegar nesse ponto que hoje o seu enfoque é nessa parte da startup de Todas Livre, você, como uma mulher, né, preta, nessa construção dessa jornada, né, de todos os universos que você já passou, como foi o enfrentamento sendo essa mulher preta?
como foi lidar? O que você passou durante esse período? Até falando um pouco, a gente está falando do mês de consciência negra, como é que foi? Tiveram embates? Tiveram rejeições? Tiveram, de repente, assim, buscas, principalmente com essa questão do projeto hoje que você traz, de você sentir alguma rejeição, alguma negação pelo fato de estar vindo de uma mulher e de uma mulher preta? Sim. Fala um pouco dessas dores, né? Porque a gente fala aí de toda essa construção que a gente coloca positiva, que a gente quer levar para a sociedade, mas os pontos aí, né, que você tomou em contrapartida, que você teve que sobrepor, né, ou dar aquela respirada para poder seguir em frente. Pessoalmente, a minha vida profissional foi construída em um ambiente muito bom, que foi na Cairu. O presidente era negro, mais de 60% dos professores eram negros, então ali era um quilombo onde a gente podia tudo. E era uma faculdade que majoritariamente os alunos eram brancos, mas com a supremacia negra. Então, eu saí com aquele olhar de que o preto podia tudo. Sim. E Você aí, estava num ambiente seguro, vamos dizer seguro. assim. E, por um lado, foi muito importante porque contribuiu para a minha autoestima Sim. e a minha consciência de que, enquanto profissional, a minha cor não era um problema. Só que, quando eu terminei a faculdade, eu fui para o mundo corporativo, eu fui ensinar em faculdade, eu fui começar a conquistar os clientes de contabilidade, aí eu vi que aquela realidade da minha faculdade não era a verdade. Então, aí você tem uma contadora jovem, mulher e preta. É muito difícil enfrentar isso. E, por vezes, a gente precisa parecer um deles para pertencer. Eu sempre falo isso para as meninas aqui em São Paulo. Quando eu vejo a minha foto com cabelo alisado, eu usava um mega hair alisadão, assim, era a maneira de eu passar despercebida e ser aceita e me entender como parte daquele ambiente. Sim. E aí tive que ir me adequando para pertencer, mas sempre tive que me impor muito por ser mulher. Então, assim, você tem certeza do que você está falando? Eu tenho um cliente que ele é maravilhoso, assim, pessoalmente. Mas algumas vezes eu tive que me provar para ele. E hoje nós vamos fazer 20 anos que trabalhamos juntos. Olha. Mas algumas vezes eu tive que me provar. Ele dizia assim, como é que você tem certeza do que você está falando? Aí eu pegava a legislação, mandava no e-mail dele. Sim. Porque é um homem branco, de família abastada. Então, sempre foi assim. Mas eu acho que eu tinha uma resignação. Então, e eu me coloquei muitas vezes, até hoje eu fico me perguntando quanto disso não foi cegueira, quanto disso eu não neguei para não adoecer. Então, eu acho que eu fiz vista grossa para algumas coisas para conseguir chegar. Sim. Só que agora, com a Todas Livres, eu estou com um tema que bate muito no masculino, né? No machismo. E aí eu tenho que me provar 3 vezes. Porque não é pauta feminista. E aí eu preciso lembrar para eles que eles têm mãe, têm irmãs, têm filhas. Eu sou uma mulher preta e eu já sou uma mulher de quase 50 anos. Então, convencer essas pessoas precisa ser sempre mostrando o lado do business e não o lado da função social das empresas. É muito difícil, mas a gente vem vencendo. Doloroso, né? Mas é exatamente sobre isso. Eu acho que até ontem eu estava num evento que a Rachel Maia estava lá e a gente estava até falando isso, né? Que a gente precisa ser diferente ou precisa se posicionar, se colocar diferente em muitos momentos, até para que outras pessoas que queiram também, ou abrir esse espaço para que outras pessoas que desejam, tenham esse mesmo objetivo, elas possam ser. Sim. Então, eu vejo muito que é o ponto da gente ir abrindo portas e começando a calçar alguns caminhos para que tenha esse momento. E você narrando, né, falando sobre essa sua questão de você, por vezes, querer preferir calar ou fazer vista grossa, gera até um pouco de uma conexão com o que você faz hoje. Porque, por vezes, muitas das pessoas que você lida, elas agem dessa forma
para evitar esse enfrentamento. Então, o que você acaba tratando aqui é esse despertar para essa conscientização do não, eu preciso externar, eu preciso falar, eu preciso colocar realmente ali para fora para eu poder tratar isso como uma solução, porque a gente acaba adoecendo. Sim. Mas o diferente no profissional é, às vezes eu tinha que me calar para ganhar dinheiro. Uhum. E o que eu digo para as mulheres é, vocês não podem se calar para vocês ganharem saúde, Sim, sabe? sim, Então, assim, ser uma mulher preta, advogada, contadora, solteira, e se impor, às vezes para ganhar dinheiro a gente tem que sim. passar É um aquela engolida de pano. sapo que a gente finge ali, É, vamos engolir um sapo aqui, mas exatamente. respira fundo e Mas segue. quando você fala de violência, de assédio, não tem nada, é saúde, gente. Uhum. Quantas mulheres estão perdendo a sua saúde para o silêncio? Sim. Então, o meu trabalho é encorajar. É, primeiro, fazer elas entenderem que elas não estão só, que Uhum. elas não são as únicas que passam por isso e que existe um caminho. Sim. Que o caminho perpassa primeiro pelo autoconhecimento, porque é Primordial. primordial. E a mulher sabe, a gente sempre sabe quando não está legal. Todo Uhum. mundo sabe, homens e mulheres, nós seres humanos, a gente sempre sabe, né? Mas conseguir lidar com isso, a gente precisa acessar um outro lugar nosso, que é de poder se colocar, de não é só sobre conhecer os limites, é não ter medo de falar sobre o que é importante para vocês. Sim. Então, o desafio, na verdade, a nossa vertente, nós estamos usando a conscientização para empoderar as mulheres. Um dos trabalhos, um dos pilares do trabalho da gente é fazer as mulheres entenderem que elas não precisam se calar. Mas não é aquela bandeira, você não precisa de homem, você não precisa ser infeliz. Sim. Ninguém precisa ser infeliz. E nós, mulheres, nós já temos cargas demais. Nós somos mães, somos profissionais, somos amigas, somos a filha que cuida da família. E ainda no relacionamento não está tudo bem. É Então, a mais um gente ponto precisa. negativo, É, né? Para você ter que acumular ali. E foi bem como você disse, né? E aí eu acredito que criar essa consciência, né, na verdade, para que elas possam realmente externar, colocar para fora, trazer essa dor, né, para evidência, é para elas entenderem que há possibilidade de viver fora daquele relacionamento, sim, né? Porque por vezes, pelo menos ali é o que a gente acompanha por mídias, etc, que geralmente é o que é anunciado, de quantas se calam ou suportam porque não tem condições de se manter ou viver, ter uma vida independente. sim. E isso realmente é muito triste. E aí eu vejo, aí até eu até as conecto, né, e trago, porque a gente fala que os nossos pais são os maiores sábios que a gente já teve, né? Nosso pai e a nossa mãe. E eu me lembro quando eu era adolescente, né, ali com meus 16, 17 anos, que tinha essa instrução já do que fazer, né, do que vai ser. E eu me lembro que meu pai, ele sempre foi, o meu pai, ele era muito mais, né, tinha uns 12 anos de diferença para minha mãe, então assim, meu pai, ele era bem mais velho, era para ser aquele cara mais cabeça fechada, mas ele era completamente ao contrário. A minha mãe, e pelo fato de ser policial, etc., você pensava, e eu era a única filha mulher, Sim, né, de todos os filhos, que eles foram 7 filhos, a única mulher. Então você imaginava de uma carga que ele poderia ter, só que meu pai era completamente ao contrário. Entendeu? Sobre esse ponto que você falou da orientação até, né, dando o caso de, ele levou uma namorada, não sei o quê. A minha mãe era aquela que falava, não pode trazer namorada pra dormir em casa. E meu pai falava aquilo, olha, se ele está trazendo, no dia que ela resolver trazer, não vai falar nada. Porque é o mesmo direito que ela tem. que Ele foi esse legal. cara que sempre educou dessa maneira. Sim, E ele, nesse ponto, né, a gente falando dessa questão da independência, foi uma coisa que ele sempre colocou pra mim. Aí ele falava sempre: trabalhe, busque o que você queira fazer, busque aquilo que vai te deixar feliz, que vai te satisfazer. Tudo que você se propor a fazer, faça da melhor maneira, da melhor forma que você puder. Mas ele falava: seja independente. E ele me ensinava isso nos mínimos detalhes. Era eu tendo um carro, se precisava levar na oficina, eu ia junto com ele me levava junto para poder, tipo assim, saber o que estava acontecendo para não ser sim, enganada por um simples mecânico, sim. né? Ali na hora de, tipo assim, começando num detalhe disso, do mecânico me enganar, porque isso não ia permitir que outras pessoas fizessem a mesma Sim, coisa. Então ele teve muito esse cuidado. E aí eu vejo que, por vezes, essa questão da base familiar, ela realmente, que é o ponto que você toca dessa questão da consciência, trazer a família, ela é realmente muito crucial, porque é o que fortalece a gente.
para lidar com esses desafios? Porque eu olho para trás, isso para mim hoje em dia é muito claro. E aí, para lidar com essa questão também de mulher preta, de ter essa tranquilidade, de sempre ter conseguido me posicionar, é porque eu tive realmente meu pai que sempre me instruiu Sim. para que eu realmente me colocasse dessa maneira e não aceitasse baixar a cabeça. Então, acredito que se a gente tivesse em grande parte, né? Não que fosse réplicas, né, do meu pai, não é isso que eu tô querendo dizer, mas essa consciência, esse trabalho realmente na base familiar, você acredita que a gente conseguiria começar a pensar de que inúmeros desses fatores, não que vai, né, eliminar o nosso grande objetivo, Sim. mas que a gente conseguiria reduzir em grande parte esses embates, esses problemas que a gente vê hoje, porque tudo isso começa para mim, eu vejo que é muito na infância, pelo que se vê e pelo que se escuta dentro de casa, porque Sim. a criança replica, ela não tem onde Sim. aprender. Ela vai replicar de algum adulto que está fazendo aquilo por perto. Nós não somos regras. Infelizmente, nem todas as famílias tiveram esse olhar que a minha mãe teve e que seu pai teve. De você não precisa, você tem que ser independente, não precisa de ninguém. Isso era um mantra lá em casa. Eu digo assim, ó, tinha uma filósofa, Bárbara Maria, era mãe, e ela já dizia, e eu repito, mulher não pode depender de homem. Mas outras mulheres não foram criadas com isso. Uhum. E a gente precisa fortalecer essas mulheres também. Sim. Porque as mulheres como Malu e Alabá, que são independentes financeiramente, sofrem de dependência emocional. Nós Uhum. tivemos um caso esse final de semana, não sei se você acompanhou, com uma apresentadora que, aos nossos olhos, sempre foi a mulher branca, maravilhosa, o padrão de beleza A que, linda. Sempre né, admirei e acho rica, eu maravilhosa. também. Mas eu sempre, olha, Aba, eu assistia o programa dela a vida toda jovem, e eu dizia assim, não tem alguma coisa aí, não era aquilo, sabe? Então, quando eu vejo ela perder o medo e ir na delegacia, aquilo ali é o limite dela. Ela só tem 40 e poucos anos, ela talvez viva mais 45 anos, e ela decidiu que ela não quer passar o resto da vida dela. Sim. Ela passa por isso há 25 anos. Ela casou aos 16 anos com a promessa de que ela poderia se separar no dia após o casamento, que ele só estava fazendo aquilo para ajudar ela. E várias mulheres de classe A, classe B, executivas, diretoras, gerentes, passam por isso caladas, porque tem a vergonha, tem o constrangimento. Então, a gente precisa desmistificar também que é só a mulher preta e pobre que Isso que eu ia sofre falar violência agora. contra as mulheres. Sim. Não é, Que, ou gente. seja, mulheres com orientação, com uma clareza, também Exatamente. estão ali, estão suscetíveis ou presas nesse contexto Por algum por motivo. algum motivo. A violência está para a mulher, eu sempre digo isso. Para nós, mulheres pretas, está ainda mais. Isso é uma Sim, verdade e a gente não pode negar isso. Mas sim. está para todas as mulheres. Uhum. E a vergonha ainda é um ponto que aprisiona elas lá. A cantora Lesha, ela falou, gente, eu descobri há pouco tempo que eu era dependente emocional. As coisas que eu passei no meu casamento só cabem a mim. Sim. Mas o que me prendeu lá durante 7 anos foi a minha dependência emocional, não foi felicidade. Uhum. Então, vários casos de mulheres públicas, Jojo Todinho acabou um casamento porque ela resolveu dar o limite. O limite dela foi menor do que o Diana? Não sabemos. Sim. Cada um sabe É a o que eu dor falo, o que que suporta. acontece dentro de uma casa, entre um casal, É. só eles sabem, não tem como ninguém mais saber. Cada um no seu tanto sofre, ou cada um no seu canto sofre o seu tanto. Existe esse ditado lá em Salvador. Uhum. O que nós precisamos entender, Alabá, enquanto mulher, é que combater a violência contra as mulheres é um papel nosso, de união, de acolhimento, de não julgamento, perpassa por muitos lugares. Os homens não vão fazer isso sozinhos. Sim, Precisa esse movimento começar por nós e, aos poucos, a gente tê-los como aliados. Nós não temos os aliados nas nossas causas sim, contra o racismo, exato. precisamos ter eles como aliados nas nossas causas contra o feminicídio e os demais tipos de violência contra as mulheres. Sim. E você sinalizou, né, sobre o fato, né, das mulheres, a mulher preta sofrer ainda mais. Você acredita que isso venha em consequência, né, de um racismo estruturado por algo que sempre foi um pouco atrelado, um pouco não, né, absolutamente atrelado na sociedade,
de realmente, né, a mulher preta ser vista como uma mulher mais objeto, com uma mulher sensual, com uma mulher mais atrativa. Você acredita que há alguma ligação sobre essa questão histórica? Porque sempre foram, né, as escravas, elas estavam feitas ali, entregues para servir sexualmente os seus Sim, patrões, etc. Você acredita que essa objetificação é o que ainda perdura em muitas das vezes de entrar num ambiente e você sente que eu não sei, pelo menos ainda acontece comigo quando eu entro em determinados ambientes, ainda mais no sim, ambientes de negócios empresariais, onde você lida muito com uma parte masculina e você sente que a primeira coisa que a pessoa, ela não te olha no olho. é, Ela te olha primeiro realmente dando aquele check, é. como se fosse aquela. Você acredita que essa questão de ter maior percentual para as mulheres pretas é por conta disso, dessa coisa, perduração mais histórica que existe? Também, e também porque nós estamos em maior número em estado de vulnerabilidade. Em situação de vulnerabilidade, a maioria são as mulheres pretas. Uhum. E por conta disso, além de nossos corpos não serem respeitados e valorizados, historicamente, o fator vulnerabilidade também. Nós somos 65% em número de violência contra as mulheres. Ou seja, para cada 10 mulheres, 6 são pretas, negras, e 3 são mulheres brancas. É chocante, É né? A chocante. gente vê assim, porque eu não sei, né? A turma que tá aí acompanhando a gente, vendo, porque eu tô aqui assim, ouvindo a Malu e fazendo as perguntas que por vezes já estavam aqui completamente fora do script, porque eu também tô aprendendo muito é um momento muito de aprendizado. Eu sempre fico muito feliz com a convidada que tá aqui para eu poder aprender também, ter essas informações, porque a gente acaba sendo também como um ponto multiplicador, né, para outros universos e aqui mesmo através do podcast. E eu falo, quando a gente trata, né, lida diretamente com um especialista que toca sobre aquele assunto, a gente toma consciência de números e informações que a gente não teria Sim, acesso, porque eu vejo que existem N questões no nosso país que não tem um enfoque da mídia para a questão de multiplicação de informação. sim. Se a gente não buscar realmente levar essa bandeira para os locais, se a gente não aproveitar os canais para poder levar isso como consciência das pessoas, então eu vejo como um ponto dificultador. Que foi aquilo até que você falou, poxa, quando eu vou abrange, leva a política, a pessoa toma consciência e ela fala, poxa, eu não sabia que isso poderia ocasionar isso, ou que isso realmente era prejudicial. Então, eu acredito que quanto mais a gente trabalhar nesse quesito de levar a informação, levar o conhecimento e ter cada vez mais multiplicadores, a gente vai começando a construir isso de uma forma diferente. Eu tenho uma amiga que ela diz assim, quando ela começa a enrosgar com o marido, aí ela diz, epa, e nem bata a porta, senão eu vou chamar Malu. Toda vez que ela me vê, ela, Malu, deixa eu te contar. Aí vem me contar a história. Aí disse que a semana passada ele falou: Venha, você e Malu, que vocês vão ver o que eu vou fazer. Já entrou na brincadeira, mas ela falou: Malu, depois que eu assisti a palestra, eu tive uma conversa com meu marido e a nossa relação melhorou muito. Aí eu falei: ela, seu depoimento é maravilhoso. Agora pense em um ambiente que a conversa, o diálogo não é possível. Porque para a gente, hoje, a gente não se permite estar em uma relação que o diálogo não seja possível. Uhum, Só que na periferia, se a mulher for falar, não bata a porta. sim. Então, é para essas pessoas também que a gente precisa conversar. E aí, voltando para as empresas, o meu chamado para os empresários e as empresas é combater a violência contra as mulheres, para além de atender às exigências de uma lei, cria um ambiente mais equânime e mais saudável. Uhum, Então, se a gente não consegue pensar como essa multa não vem, vamos pensar em como a gente precisa criar ambientes mais saudáveis. sim. Saudáveis para os homens, saudáveis para as mulheres e produtivo, porque se o empresário pensa no final, quanto mais mulheres sadia estiver lá, melhor. Uhum, Um outro ponto da lei que vale a pena trazer é as empresas que têm CIPA, além dos treinamentos, elas têm que criar um canal de denúncia. E esse canal de denúncia vai ser registrado as denúncias tanto pelas vítimas quanto pelas pessoas que presenciam. uhum, Se as violências forem as graves, não pode ser tratado no ambiente corporativo. Aí tem que chamar a polícia para entendi. resolver. Fazer todo o registro, fazer todo o acompanhamento.
Mas se a gente previne, a gente Sim, não chega aos casos graves, né? sim, sim, sim. E assim, muito válido a gente ter todos esses pontos tocantes. Aí a gente até trazendo, você falando sobre a questão do ambiente positivo, isso é muito necessário porque afeta diretamente na questão da positividade e da produtividade, né, dos próprios colaboradores. Até no livro, eu coloco quando eu falo do papel do líder, né, eu trago que um dos pontos dos papéis é justamente isso, esse, construir um ambiente positivo. Sim, Porque o colaborador, ele precisa, né? E outros convidados até que a gente falou aqui também no podcast sobre essa questão de relação interna dentro das empresas, do quanto, né, a questão da gestão emocional, são as doenças emocionais, será um grande desafio para os próximos anos. sim, Então, as pessoas ali, né, os responsáveis pelas empresas, os diretores, enfim, é um ponto que tem que ter muito cuidado, porque é isso que vai acabar prejudicando resultados, etc. Porque não é que a pessoa tem que estar olhando só para o resultado. Não, porque o resultado ele vem com as pessoas. sim, Então você precisa ter todo esse cuidado, você precisa ter as políticas adequadas, você precisa ter todos os trabalhos que precisam ser necessários, os programas que precisam ser entregues para que você tenha realmente pessoas saudáveis, com a cabeça realmente ali que possa ter, porque, gente, não tem como você falar aquela da velha máxima, né? Seus problemas você deixa em casa e aqui não, é só trabalho. Gente, nós somos um ser humano só. são, Não tem como eu passei a porta da empresa, virei a chave, meu é, problema ficou lá e depois eu volto para resolver. Não tem como. Aquilo vai ficar martelando na sua cabeça durante o dia inteiro. Então você pensa, a pessoa já tem um problema em casa, chega no ambiente de trabalho, é outro ambiente pior, e essa pessoa não vai ter como te dar uma produtividade, né? Então, assim, pensar e realmente focar no bem-estar do profissional, focando em todas as possibilidades, levando esses temas de conscientização, porque temas como o que você faz de conscientização vai afetar diretamente na relação e na parte interna. Então sim, já faz até o contrário de sair da pessoa ao profissional, o profissional vai levar para casa aquilo, ele vai multiplicar. Então sim, acredito que é um ponto realmente tipo, engrandecedor, né? Parabéns aí por esse trabalho de uma construção toda contábil, jurídica ter vindo, né? Ou seja, foi uma sensibilidade que você teve de todos os ambientes que você percorreu, de você ouvir as dores e identificar que com aquilo que você, ou seja, você conseguiria contribuir com as pessoas solucionando aquele problema. Então foi um despertar realmente que eu acredito que veio para você e você falou, poxa, eu preciso fazer isso. Porque é quando toca. E a sim, gente sente quando é uma coisa que toca genuinamente e fala, eu preciso fazer isso. Porque a contribuição que eu preciso deixar para a sociedade na é, minha passagem por aqui é é, exatamente essa. cuidar das pessoas. Cuidar das E pessoas. agora eu estou estudando inovação. Então, nós estamos na era da inovação e da tecnologia. Sim, Para quem? Para as pessoas, pessoas. Isso aí. né? Não tem como ter negócios, produtos, serviços se não tiver pessoas. E o foco da gente, pessoas no centro. Centro dos negócios. Esse é o chamariz, que é por isso que É, eu falo, gente. Porque a gente tem que ter os processos, a tecnologia vem como um ponto crucial, só que as pessoas, elas vão continuar, e elas precisam ser. O enfoque, sim, elas vão continuar sendo. Até porque para gerir tudo isso, a gente precisa ter do ponto humano ali para desenvolver, sim, para poder entregar. Então é até bom uma pessoa que está ali voltada, estudando, para ver uma pessoa especialista, tá vendo? Consolidando e ratificando o que eu sempre trago para vocês aqui, que o nosso foco tem que ser as as pessoas em primeiro pessoas, sim. lugar. E aí agora, o papo que a gente quando flui, né? A gente não consegue ter a percepção do tempo, porque o negócio acontece muito rápido, né, gente? Isso deu pra vocês perceberem. Eu fiquei tão envolvido aqui que o tempo passou rápido e a coisa fluiu. Você que lida, né? Já a gente caminhando agora pro final. Eu sempre gosto de trazer uma abordagem para as pessoas, porque são pessoas profissionais de áreas completamente diferentes que têm esse relacionamento com o cliente, ou seja, tudo que você pautou aqui, a gente viu que foi sempre uma construção para atender uma necessidade de alguém, para poder sanar a dor de alguém, para poder solucionar algum tipo de problema. Ou seja, a gente serve, né, a outra pessoa. E aí eu gosto de trazer uma temática aqui, porque essa relação, para ela poder ser sólida, né, para ela poder acontecer e ser de sucesso, como eu costumo dizer, existem alguns fatores para que isso possa acontecer. E eu gosto sempre de saber quais são esses fatores na percepção do convidado. E aí eu queria saber da Malu, essa relação de sucesso, né, entre cliente e empresa, né? Vamos colocar então Malu com os seus clientes. O que faz ela acontecer? O que é uma relação de sucesso cliente e empresa para Malu? Para mim, a relação de sucesso cliente-empresa é sobre a entrega
com foco nas pessoas, na qualidade das pessoas que estão produzindo as entregas e na qualidade das pessoas que estão recebendo. Não tem como a gente pensar em negócios sem pensar em quem está produzindo os negócios e quem vai receber esses resultados. Sim. Então, eu sempre digo, para mim a vida não é sobre ter, é sobre ser. Uhum. Então, a pessoa, o ser humano, é o X da questão. Muitas pessoas ainda não entenderam isso. E eu acho que eu sou privilegiada porque eu descobri que o segredo da vida é sobre ser. Uhum. E assim, para além do meu ser, para que o meu ser exista na minha integralidade, eu preciso permitir que os outros seres existam na sua integralidade, sendo felizes, estando completas e estando saudáveis. Uhum. Ótimo, ótimo. Malu, quero te agradecer super por esse seu tempo, né? Por você ter conseguido parar lá na sua agenda para vir aqui contribuir com a gente, tá? Coloca pra turma quais são os canais, por onde consegue te encontrar, para quem quer saber um pouco mais do Todas Livres, como é que pode ter informações, se quer levar para o seu negócio, para sua empresa, ou quem trabalha numa empresa e fala, nossa, na minha empresa não tem isso, né? Vou falar para o meu líder para poder trazer esse enfoque para cá, para a Semana da CIPA. Coloca para as pessoas onde eles podem encontrar, qual o canal que eles entram em contato com você. No Instagram, o meu Instagram pessoal é Malu Marija. O Instagram da Todas Livres é Todas Livres com 2 S's. E no LinkedIn, Malu Marija e Todas Livres. Ah, ótimo. Tem algum site, algum outro canal? Todaslivres.com.br é o nosso site. Ótimo. Então, mais uma vez, obrigada. Espero que você tenha curtido estar com a gente aqui. Eu gostei muito. Eu quero lhe parabenizar pela iniciativa, dizer que é muito bom saber que nós temos mulheres, uma mulher preta neste lugar, trazendo um conteúdo tão relevante para a gente. Muito obrigada pela oportunidade. Ah, obrigada, Malu. Obrigada. Turma, e assim a gente encerra mais um episódio aqui do Yalabacast. Então, se você gostou, não esqueça, coloca lá, curta, você comente, compartilhe. É um assunto bem importante que nós debatemos aqui hoje, que nós trouxemos. Então, vale muito ser replicado por aí, porque eu acredito que muitas pessoas precisam saber. E no Spotify, siga lá e deixe suas estrelinhas pra gente, tá bom? Obrigada e até o próximo episódio.